Ok, meu irmão, boa noite a todos. E nós estaremos falando hoje aqui sobre o batismo nas águas. Quero ressaltar primeiramente que vou evitar fazer algum corte, né? Evitar fazer a edição. Por isso, talvez esse vídeo não fique tão pequeno, mas eu quero que fique bem pequeno esse vídeo. Nós estaremos falando sobre o batismo nas águas por imersão e que ele realmente é um ato importante, deve ser realizado, pois é um ato muito importante, pois o próprio Jesus, ele se submeteu ao batismo e ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Nós vemos isso em Mateus no capítulo 3, verso 13 a 16, onde ele nos diz que Jesus, saindo dali da sua terra, da Galileia, veio da Galileia para ter com João no Rio Jordão para ser batizado. João, a princípio, se opôs porque reconheceu que Jesus era o Emanuel, mas Jesus lhe deu a resposta que era necessário, conveniente que isso acontecesse. E no verso 16 diz: Jesus foi batizado e logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e onde ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, nós vemos esse exemplo de batismo, onde o próprio Jesus dá um exemplo de que devemos ser batizados. E ele foi batizado não foi porque tivesse pecado, não. Ele foi batizado porque ele quis cumprir toda a Escritura, toda a palavra. Então, o batismo de João nós já sabemos como era. O batismo de João ele era realizado no Rio Jordão, ou seja, um lugar que tinha muitas águas o suficiente para cobrir a pessoa. E então, o nome batismo já significa imergir. Batismo significa imergir. Esse nome já provém do próprio ato batismal, imergir em águas. E dessa primícia, os léxicos gregos, eles mencionam que batismo batismo tem o significado de imergir, sepultar ou mergulhar. Os melhores dicionários gregos mencionam que batismo significa sepultar, imergir. No caso ali de Jesus, foi imergido nas águas. Mas acreditem, existem dicionários brasileiros, alguns dicionários que chegam a afirmar, alguns dicionários da língua portuguesa chegam a afirmar que batismo significa dar nome a alguém. Você acredita nisso? Quer dizer, desvirtua completamente o sentido da palavra batismo. Batismo significa mergulhar, imergir, sepultar. Aí vem um dicionário dizendo que batizar significa dar nome a alguém. Nós vemos totalmente destoado da realidade. Porém, existem alguns homens de Deus, que falaram sobre o batismo. E eles afirmaram sobre este significado. Nós vemos aqui Martim Lutero, o fundador da Igreja Luterana. Desculpe. Ele viveu em 1582. Veja o que ele diz. O termo batismo é grego. Em latim pode ser traduzido por mercio, uma vez que imergimos qualquer coisa em água para que o todo seja coberto pela água. Ou seja, imergir, o imerso, de forma que aquele todo seja coberto por água. Assim afirmava Lutero sobre o batismo nas águas. João Calvino, que é seu contemporâneo também, é o fundador da Igreja Presbiteriana, entre aspas, ele nos fala assim: pelas palavras de João Calvino, nós podemos dizer, ele menciona, inclusive, Mateus, o Evangelho de São João 3, verso 23, ele se refere ao batismo dizendo assim, que o batismo
deve ser administrado por João e por Cristo mediante mergulho do corpo inteiro em água. Ou seja, o batismo que era administrado por João, o Batista, e também confirmado por Jesus, ele era um mergulho do corpo inteiro em águas. Da mesma forma, John Wesley, que viveu mais ou menos em 1700, também da Inglaterra, veja o que ele diz sobre o batismo. Sepultados com ele, alude à maneira antiga de batizar por imersão. Então, esses três homens que temos mencionado aqui, eles são dignos de confiança, sem falar de que você mesmo, ou nós mesmos, podemos, ao analisar as Escrituras e observar o batismo de Jesus, e como João ia para as águas do Rio Jordão, um lugar que tinha muita água, era com o objetivo de batizar as pessoas, certamente, mergulhar as pessoas ali. Então, o batismo é um ato de extrema importância. Você crê nisso? O batismo é importante. O batismo significa sepultamento de pecados. Ele é um ato onde o batizando é mergulhado completamente, mas ele, como João disse, arrependei-vos para andar em novidade de vida, e ali mergulhava, batizava aquelas pessoas, ou seja, sepultava os pecados daquelas pessoas, e então eles ressurgiam naquele símbolo de mergulho e ressurreição, ou seja, morte e ressurreição, para andarem em novidade de vida. Em Mateus, no capítulo 3, verso 2, diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essas eram as palavras que João Batista anunciava, dizendo ao povo que se arrependessem, porque era chegado o reino dos céus. E no verso 11 ele diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Então, o batismo do arrependimento, todas as pessoas que querem andar com Deus, que querem andar em novidade de vida, precisam arrependerem-se dos seus pecados. Paulo também fala algo semelhante na epístola aos Romanos, e diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, verso 4. Então, a importância do batismo nas águas é para que as pessoas sepultem os seus pecados e passem a andar em novidade de vida, onde o velho homem, onde a velha criatura deixa de existir, assim como o morto deixa de existir na face da terra. Então, o ato batismal é tão importante que o próprio Jesus foi batizado. O próprio Jesus, ele disse que foi batizado porque assim convinha que se cumprisse toda a palavra, toda a justiça, toda a escritura deveria ser cumprida. Então, se ele veio, ele se submeteu ao batismo, dando exemplo que todos nós, precisamos ser batizados. Em Mateus, no capítulo 3, verso 15, ele diz: porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Agora a pergunta seria: qualquer pessoa pode batizar? Será que qualquer pessoa pode batizar? Uma pessoa pode batizar-se a si mesma? Não. Uma pessoa não pode batizar a si mesma. Qualquer pessoa também não pode batizar. O ato de mergulhar e sair das águas precisa ser efetuado ou administrado por alguém credenciado, por alguém ungido para se fazer isso. Foi por isso que Jesus procurou João Batista. O próprio Jesus não poderia batizar a si mesmo, dando o exemplo de que uma pessoa não pode se batizar. E nós sabemos que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. É aquele ao qual profetizou Isaías, que veio de uma virgem, nasceu de uma virgem
e tantas outras profecias, como Miqueias nos fala ali que eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Então nós vemos que Jesus era o Messias, mas mesmo assim ele procurou um profeta para ser batizado. E não foi qualquer um profeta, ele procurou o profeta verdadeiro. Neste caso percebemos a importância que a pessoa seja batizado por alguém realmente credenciado, por alguém ungido para isso. Jesus não procurou nem fariseus, nem saduceus, nem os essênios, nem herodianos, nem um outro grupo religioso qualquer. Não, ele não procurou nenhum deles. Ele procurou o profeta João Batista. Porque João Batista ele era um profeta verdadeiro, ele tinha a mensagem verdadeira, a mensagem do arrependimento. E João Batista, nós vemos um grande testemunho ali, um grande exemplo de João Batista. Quando ele fazia o seu trabalho de pregação do evangelho, dizendo que o povo deveria se arrepender, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, naquele tempo muitas pessoas creram nele, creram e foram batizados. Ele dizia assim, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz que ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele nas águas do rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, as pessoas eram convencidas de que eram pecadoras através da palavra, as pessoas se arrependiam dos seus maus caminhos e então eram batizadas pelo profeta João Batista. E também não foram poucas as pessoas que não creram. Foram muitos que não creram em João Batista, mas muitos também creram em João Batista. Inclusive, Jesus veio confirmando que o ministério de João Batista era verdadeiro. O batismo nas águas, ele é um ponto de vista único. Não existe mais de um batismo verdadeiro. Só existe um batismo nas águas, só existe um batismo verdadeiro. Nós vemos isso, inclusive nós vemos em Efésios no capítulo 4, verso 2, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Onde diz, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios capítulo 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então só existe uma maneira de crer, assim como também só existe um Senhor e só um batismo. Se existirem mais de um batismo, tenha certeza, só um é verdadeiro. Atualmente, eu posso citar aqui alguns grupos, ideias diferentes com relação ao batismo. Eu posso mencionar aqui 5 formas diferentes em que se encontram, ou 4 são formas de batismo e uma diz que não precisa batismo nenhum. Olha, nós encontramos aqui o primeiro ponto de vista, diz assim, ele batiza pessoa criança, né? O batismo infantil por aspersão e citando Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse daí você vai identificar qual é a igreja que faz isso. Eu não vou mencionar aqui alguma igreja. Vou mencionar aqui um grupo religioso que batiza dessa forma. Batiza criança, o batismo infantil, mencionando Pai, Filho e Espírito Santo. E o segundo grupo religioso, ele batiza pessoas adultas por aspersão também, e citando Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro grupo, batismo de adultos por imersão. Aqueles lá foram por aspersão. Esse daqui é batismo de adulto por imersão. Mas eles continuam citando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos aqui um quarto grupo, que batiza o batismo de pessoas adultas por imersão, esse é por mergulho, e citando, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos esses quatro grupos
com ideias diferentes sobre o batismo. E existe um outro grupo com a ideia diferente que diz que não precisa ser batizado de jeito nenhum. Não há necessidade de se batizar. E eles chegam a citar alguns textos bíblicos, assim como aqueles outros citam textos bíblicos. Assim também esse quinto grupo também menciona alguns textos da Bíblia dizendo que não precisa ser batizado. Inclusive eles mencionam sobre aquele ladrão que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali quando Jesus foi crucificado, um daqueles dois, ele pediu a Jesus para se lembrar dele quando entrasse no seu reino. Então, e por aí vai, vão citando outros textos. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, aos amigos, é que o batismo ele é um ponto de vista único. E apesar de termos mencionado aqui 5 ideias diferentes, mas existe uma verdadeira, a qual eu creio. Eu não vou mencionar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. No próximo vídeo nós estaremos detalhando esses 5 grupos, ou talvez pelo menos 4, né, que são mais conhecidos. E eu vou pedir a você que se inscreva no canal, se inscreva nesse canal, dê o seu like, porque à medida que eu vou fazendo mais vídeos, você vai sendo notificado, vai chegando até você que eu estou postando um outro vídeo, tá bom? E também é uma forma, se você escrever, dando o seu like, comentando, dando a sua sugestão, seja reprovando ou seja apoiando, isso também vai me ajudar a estudar mais e fazer também outros vídeos, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, tenham um bom proveito e vou continuar aqui à sua disposição através dos comentários, tá bom? Até mais.